produtividade. A fórmula da produtividade é quilo por cabeça ano, quanto cada cabeça engorda por ano, média ano, não só nas águas, mas só águas e secas, vezes quantas cabeças eu possuo por hectare. Isso vai me dar quantos quilos de peso vivo ou arroba que foi produzidas por hectare, ok? Então, vejam vocês aqui, duas áreas de 1 hectare, né? Aqui eu tenho um animal que está ganhando 210 quilos por cabeça ano, e eu tenho duas cabeças nesse pasto, né? Duas cabeças desse animal que está ganhando 210 quilos. Ele produz 420 quilos por hectare ano, que dá entre suas 14 arrobas, aí, considerando rendimento de 50%. Já aqui, eu tenho 3 animais ganhando menos, 164 quilos por cabeça ano, mas com maior produtividade, 492 quilos por área, né? Maior produtividade por área. E aqui 16,4 arrobas produzidas, considerando 50% de rendimento. Então, aqui nós temos duas situações distintas, onde que a gente aqui tem maior ganho por cabeça e menos por área, né? E a outra situação com menor ganho por cabeça e mais por área, ok? Qual que está o certo, qual que está o errado, vai depender de cada fazenda, cada situação, tá? Mas ela não tem a fórmula mais correta, a gente vai conversar sobre isso até, ok? A complexidade da produtividade. É uma produtividade que eu estou analisando individualizada, né? O que é uma produtividade individualizada? Ou é uma produtividade global do sistema? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu estou comparando a minha propriedade em produção de arrobas com, por exemplo, um experimento científico, né? Ou vitrines experimentais, né? Áreas de alta intensificação dentro da fazenda que vira até uma unidade demonstrativa. Então, eu tenho que saber dosar essa análise, né? Comparando o meu sistema da minha propriedade com o sistema experimental, né? Geralmente, o sistema experimental, o solo e a categoria animal são bem superiores àquilo que é encontrado na média da fazenda. A produtividade global, ela engloba todas as áreas de pastagem presentes na propriedade, degradadas e produtivas, né? E todas as categorias dentro dessa análise, ok? Então, vejam vocês aqui o fechamento da terra da safra 19 e 20, eu peguei aqui a média dos sistemas, né? Então, aqui no sistema de cria, vejam vocês aqui com relação, comparando aqui com a cria, recria, engorda e a recria, engorda, falando especificamente da produtividade, aquelas fazendas que tiveram GMD médio de 305 gramas, né, foram a média das fazendas. As top rentáveis, ou seja, aquelas que ganharam mais dinheiro no sistema, tiveram que incrementar o ganho de peso em 15% nessa última safra. Já na recria engorda, o incremento saltou de 392 para 446, um incremento de 14%. E na recria engorda, um incremento que teve que sair para sair da média das fazendas para top rentáveis foi de 16%. Né? Vamos falar especificamente aqui, resumindo, da lotação global cabeça por hectare. O incremento que a fazenda top rentável teve que apresentar em relação à média das fazendas é de 29% no sistema de cria, 31% no sistema de cria e recria engorda, e na recria engorda teve que efetivar um aumento de 44%. Né? Na lotação de unidade animal por hectare, seguiu o mesmo comportamento. Né? E vamos falando agora da lotação, a produção global, né, entre a média e as top rentáveis, o incremento teve que ser aí de 43% no sistema de cria, recria, engorda, um incremento de 47%, e já na recria, engorda, um incremento de 54%. Que as diferenças entre a fazenda média para as fazendas top rentáveis na base de dados dessa última safra, ok? Então, olha que cada fazenda, cada sistema tem um número ideal, um número a se buscar, né? Nem tudo é verdade para todos os sistemas. Esse ano foi bem, a gente analisando os números aqui, a gente viu que foi um pouco diferente da safra 18, 19, mas mostrando uma tendência aí que sempre eu tenho que incrementar minha produtividade mais dentro da lotação para mim sair
de uma fazenda média para ir para uma fazenda top rentável. Esse último benchmark mostra muito isso, ok? E eu sempre recomendo aqui essa palestra aqui do Antônio Chakra, que é onde ele fala que ele parou de olhar para o boi e escolheu arroba por hectare, otimização de arroba por hectare. Ele exemplifica muito bem isso, a necessidade que os sistemas de produção hoje têm em buscar a maior produtividade em arroba por hectare. Né? Então, é pensar no ganho médio diário, mas também pensar na lotação. Aumento em lotação é significativo para impactar. Isso, a explicação vem da lei dos rendimentos decrescentes, né? Gente nasce todo dia, a terra é sempre a mesma, e agora, cada dia mais, a gente enfrenta a guerra ambiental dos nossas, tá batendo aí na nossa mídia aí, e a gente temos que saber combater isso, se defender com relação a essa guerra ambiental. Bom, como que se mede pasto na maioria das fazendas hoje, na grande maioria das fazendas hoje, né, atualmente, né? O pasto tá bom e o pasto tá ruim, né? Essa é a forma que é avaliada as áreas de pastagem hoje, na grande maioria das pastagens do Brasil afora, né? Como que se gerencia, gente? Fazendo uma analogia aí com o confinamento, né? Hoje em dia, como que os confinamentos são gerenciados, né? Os processos. A primeira coisa que se faz dentro do confinamento é analisar, fazer a leitura de coxo. A leitura de coxo indica qual a quantidade, qual é o comportamento ingestivo dos animais. Depois disso, há uma pesagem, desculpa, dos ingredientes a se incluir nas dietas, conforme a recomendação do nutricionista. Retira-se a fatia adequada para silagem, para incluir nessa mistura. Serve-se a quantidade exata no coxo, tem equipamentos para isso. E os animais aí tendo um alto consumo, uma alta qualidade nutricional para os desempenhos, né? Então, essa é a razão hoje que você até não encontra muita diferença entre os ganhos de peso que você encontra, que eu escutava lá na época da faculdade nos Estados Unidos com relação ao Brasil, né? E a gente também está encontrando isso dentro do Paraguai, nas fazendas que seguem um programa de monitoramento, né, de gestão em confinamento, né? Então, com relação à gestão de pastagem, quem que realmente gerencia o processo, né? É esse pessoal aqui que está no frente, no front ali da gestão de pastagem dia a dia, uma responsabilidade enorme. Se a gente for quase um funcionário estimado até desatualizados, e esse pessoal sim merece, né, a gente tem um desafio de treiná-los e capacitá-los para gerenciar a experiência nos dias que dá certo. Né? Traduzindo o manejo de pastagem, não é só da área de pastagem. Josmar, tá bem estável a tua internet, tá cortando bastante a tua fala aí, cara. Eu quero marcar outro dia? Semana que vem? Porque daí eu vou estar numa internet boa. Eu acho que é melhor, né? Vamos tentar mais um pouquinho, eu vou falar com o pessoal aqui, qualquer coisa a gente grava, depois eu e você gravamos essa palestra e mandamos. Tá. Vamos tentar mais um pouco aí. Tá. Vou conversar com o pessoal, o que o pessoal acha. Vai me interrompendo, então, tá? Tá, vai falando. Então, gestão é a pedra no sapato não só da pastagem, em todas as áreas. É complexo, né? Por quê? Requer tarefas diárias, processos padronizados e, com certeza, vai haver problemas no processo. Né? Vai haver problemas no processo. Quais tecnologias eu tenho que utilizar para mim fazer gestão de pastagem, né? Intensificar o meu sistema? Eu pergunto, cerca, bebedouros, né? Molécula, que Power Plus, que aparece cada dia mais no nosso mercado, softwares, aplicativos, né? Imagem de satélite, NDVI, né? Nós, na gerente de pasto, o método, a gente obedece sempre esse processo aqui, né?
Primeiro pessoas, depois os processos produtivos, depois a inserção da tecnologia, né? Quando esse processo acontece diferente também da tecnologia para o processo, para a pessoa, geralmente não dá certo e ocorre o sepultamento das tecnologias aí. Por que gerir pastagem, né? Por que gerir pastagem? Porque nós podemos iniciar o processo de intensificação da pastagem hoje. Como assim hoje, né? Se eu executar tecnologia de pessoas, que está envolvido com treinamento de pessoas, né, capacitação de pessoas na fazenda, e a tecnologia de processo, né, que você, para tomada de decisão, para conduzir um processo dentro da fazenda, você pode já amanhã estar começando a intensificação sem gastar R$1 com adubação, sem gastar R$1 com cerca, sem gastar R$1 com bebedouro, e sim gastando com essas partes muito importantes de tecnologia de pessoas, tecnologia de processo. Os 6 pilares, então, envolvidos no método GP, primeiro dele, diagnóstico e individualização das áreas de pastagem. Conhecer cada área de pastagem como se fosse um talhão, ou como o agricultor entende cada talhão. Estimar a capacidade de suporte desse pasto em unidade animal por hectare, né, conforme a gente vai ver. Ser conta pasto passado não paga conta, pasto passado não é produtivo, não aumenta, não é segurança para seca. Respeitar os pastos prato feito e marmita, que é aqueles pastos que não vão ter aquela altura recomendada pela Embrapa, que faz vários anos que estão ali, às vezes, super pastejados, né? Executar monitoramento e monitoramento mensal, né? O monitoramento é o nosso professor do processo. E o último aqui, eu estou colocando planejamento alimentar, mas o planejamento vem de todos esses pilares anteriores aí, né? E quando a gente fala de planejamento alimentar, é planejamento não só da pastagem em si, mas da suplementação, do confinamento, que vai ser necessário, principalmente para você fazer a grande manobra de seca e permitir que a fazenda também faça a grande manobra para as águas, que é colocar gado nas águas. Ok? Então, aqui só exemplificando, né, um trabalho que o pontapé inicial é conhecer cada área de pastagem, identificação delas, né, a identificação delas, ela está relacionada aí com os bebedouros, né? Então, é entender cada área de pastagem em número, até a gente recomenda parar com o nome na área de pastagem, porque o processo de comunicação com o número é muito melhor, ok? Então, aqui que eu estou mostrando aqui o que é cada área de pastagem. Chega em mapas, por exemplo, como esse, complexo de se ler, né? E sempre tem essa palavra, eu sei o tamanho desse pasto, mas está lá no mapão, né? Então, essa informação, ela não pode ser assim, né? Conduzida, né? Quem manda nas áreas de pastagem, né? Quem manda nas áreas de pastagem é a água, né? Então, aqui tem um bebedouro que em dezembro estava cheinho, chegou em março já, que seria o próximo mês, ele vazio aí, né? Na cidade aqui de Naviraí, né? Então, aqui era dezembro, né? E aqui era março, né? Então, mostrar aí que aqui é o postinho, só para mostrar para vocês, era uma área de pastagem de 100 hectares, que tinha uma capacidade de suporte de 3 UA por hectare, eu tinha que arrumar pasto para 300 UAs em outras áreas de pastagem. Então, é muito importante bebedouro. Vale a pena investir em água, né? Aqui tem um trabalho bem antigo, né? Que é de Laje, né? Santa Catarina, que eu gosto de utilizar ele como referência, porque para mostrar aí o desempenho em relação ao açude, né? A caixa seca, que é alimentada pelo bebedouro do São Pedro, né? E o bebedouro artificial. Entre janeiro e fevereiro, não teve diferença no ganho de peso. 2 gramas a mais só para o bebedouro artificial. Mas quando começou a diminuir o volume hídrico da região, o bebedouro artificial superou o peso do açude e a caixa seca, né? Então, eu uso sempre, aqui é 192 gramas a mais por dia, aqui 141 gramas a mais entre março e abril, né? E justificativa para o investimento, esses animais que tiveram acesso ao bebedouros engordaram 20 quilos a mais em 6 meses. 20 quilos a mais dá 0,7 arroba, né, em 6 meses. Usando a arroba de 85, né, que foi quando eu fiz esse slide aí, no caso, olha vocês, veja aqui vocês, em 100 cabeças, nós temos R$28 mil a mais acumulado
por estar utilizando água de bebedouro, né? Então, vale a pena muito o investimento, é um dos principais investimentos que a gente recomenda dentro de uma fazenda, é bebedouro. Procurar soluções para água, ok? E aqui segue mais aí na quantidade. Soluções para água são várias, né? Aí tem o Rubber Tank, né? Que faz um trabalho muito bom, né? Resolve, soluciona problemas aí para a pecuária nacional, né? E tem outros modelos aí que servem também de exemplo, bebedouros móveis, que a gente tem utilizado bastante aí, Brasil afora e Paraguai também, né? Soluções aí para energia, para tocar poço artesiano, né? Com fornecimento de água. E fechando o processo de gestão, né? O que nós devemos gerenciar, né? O que é necessário gerenciar no processo? Basicamente, nós temos que gerar quantidade, também o ponto do que a carne que eu vou servir, né, para esse animal, né? E então, entrando nesse assunto com relação à quantidade a quantidade especificamente aqui com relação ao mote, né? Ele trabalhou com taxa mínima de lotação e observou onde ele teve o melhor desempenho animal, né? Esse desempenho ele foi superior em 12% à taxa de amplitude ótima. O que é essa taxa de amplitude ótima? É onde eu tenho um ganho de peso condizente, né? Condizente com uma maior, eu alio o ganho de peso ideal para maior produtividade da área, né? A melhor produtividade da área. E, seguindo mais para o superpastejo, para maior taxa de lotação, eu tenho um pouquinho maior o meu ganho por área, entretanto, eu começo a ter a queda em desempenho individual e, consequentemente, o meu ganho por área começa a diminuir também. Isso aqui é de 1960, né? O Motti passou pelo Brasil aí também, né? E tem esse gráfico que vamos dizer assim, é os principais aí em termos de gestão de pastagem no mundo, né? Mas já em 1988, né, Blazer, trabalhando com forrageiras tropicais, ele já encontrou que em situações de alta disponibilidade de forragem, muita forragem, começou a causar queda em ganho de peso por cabeça, né, conforme foi mostrado aqui acima do slide, e também ganho por área, também cair no ganho por área, pois eu tenho uma alta quantidade de pasto, mas efetivamente um pasto que não está sendo pastejado, né, um pasto que não tem qualidade, né. Então, já em 1988, Blazer já propôs esse conhecimento, né? E já em 1988, né? E a Valéria, já em 1998, especificamente, nesse trabalho dela, ela coloca que inúmeros trabalhos, principalmente com forrageiras tropicais, têm demonstrado que o consumo e a produção animal não estão correlacionados com o total da forragem disponível. Ou seja, o consumo, ou seja, quanto o animal pode consumir e a produção animal, que é quantas arrobas pode se produzir por hectare, ela não está intimamente relacionada com a forragem disponível. No entanto, eles estão assintoticamente correlacionados com a disponibilidade de matéria verde. O que é matéria verde seca, né? É basicamente folha, né? Conteúdo de folha, tonalidade verde do pasto. É isso que a gente tem que sempre buscar, matéria seca verde, né? Qualidade de pasto é o que determina consumo e, consequentemente, produção animal. Então, Rafa, tudo bem aí? Tudo ótimo. Tá dando para escutar. Manda bala. Então, a Valéria propôs esse trabalho que ela mostrou uma equação exponencial em função da disponibilidade de matéria verde seca, qual que era o ganho, né, de peso por novilho dia, né, dia-ano, tá, gente? Dia-ano, de todas as avaliações que foram feitas dos pânicos e braquiárias até então, até 1998, e essa equação ela começa a saturar, né, aqui entre 1.000 e 50 quilos de matéria seca verde por cabeça, né, nesse experimento, né? A gente traduziu esse gráfico
né, nessa forma aqui, né, onde a gente mostra, né, que em pastos de braquiárias, né, em função do aumento no quilo de matéria seca de folha por hectare, você tinha a etapa do GMD, ou seja, onde você aumentava o seu ganho de peso, até numa condição que você já tem uma saturação do ganho por cabeça dia ano, que aqui em braquiárias é em torno de 500 gramas média dia ano, ok? E acima dessa quantidade de 1.050 quilos de matéria seca de folha, eu tenho que promover aumentos em lotação. E eu vou manter o mesmo desempenho com o aumento de lotação, ok? Né? Então, eu mantenho o GMD e mantenho a lotação após a saturação do ganho de peso por cabeça, né? Ok? E aqui é o mesmo comportamento para pânicos. Vejam você que os pânicos já começam na condição baixa, lá de 400 quilos de matéria seca de folha por hectare, um ganho de peso anual em torno de 316 gramas, saturando, né, tendo aqui a etapa do GMD, saturando em torno de 600 gramas média dia ano, nessa condição também, coincidentemente, de 1.050 quilos de folha, matéria seca de folha por hectare. A saturação, então, em torno de 600, e aí aumento de desempenho com lotação a partir dessa quantidade aí, no caso. Então, baseado nesses experimentos, a gente consegue ter esses relatos aqui de ganho de peso, tanto nas águas como na seca, né? Dessas espécies aqui, que até já não existe, como colonião, tobiatã, né? Tanzânia já ocorre, né? Decumbos e marandu. Qual o ganho nas águas, qual o ganho na seca, e se a gente estimar aí 7 meses de águas aí, como período todo, e 5 meses de seca, nós podemos entender quantos quilos cada animal ganha no ano e quantos quilos, média, dia, ano, a gente pode buscar, colocar como meta dentro de uma propriedade, né? Isso é muito importante, Jair. Ultimamente tem muita gente falando aí, meu boi ganha 1 quilo por dia no pasto de meu manejo. Só que pode acontecer que em alguns períodos das águas você consegue 1 quilo, mas na média de todo o período, você não pode considerar 1 quilo, né? Ok? Então, são números aqui um experimento com 3 cultivares de braquiária, com 3 anos de avaliação, qual o ganho de peso nas águas, né? Qual é o ganho de peso na seca, considerando 7 meses de águas aí e 5 meses de seca, qual o desempenho por ano que foi obtido aqui nessa avaliação, né? E na minha fazenda, o que a gente trabalha, basicamente, né? A gente estima ganho de peso baseado na condição de folha que eu estou oferecendo no meu pasto, independente da espécie. O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho um pasto passado, mesmo que eu tenha alta disponibilidade, pode não ter o ganho de peso que a gente falou anteriormente, né? Ok? Pode não ocorrer, e isso é normal acontecer na nossa experiência. Então, independente da espécie, a gente trabalha com essa tabela que vai em função de folhas, a quantidade de folhas que os pastos estão apresentando. Uma dessa métrica, então, de GMD, aonde a gente pode chegar com a idade de abate na categoria de macho, né? Vamos colocar aí um cardápio de pasto de brisanta mais sal mineral. Eu posso tirar um bezerro de 8 meses com 190 quilos, ele ficando 21 meses na minha fazenda, com os 21 meses de ciclo produtivo, que dá 182 quilos por ano, abater ele com 29 a 30 meses, com 520 quilos, né? Isso é tecnicamente passível de se fazer como sistema de produção, vai depender muitas vezes da seca, né? O que eu vou ter que fazer na seca, se eu vou ter que baixar a lotação ou não, mas esse número é tecnicamente possível de acontecer. Eu posso também fazer com que esse animal ele vai para um confinamento com 420, 440 quilos no período da seca, então 65% da engorda dele é a pasto e 35% da engorda dele é em confinamento, e aí reduz o mês aí, entre 17 a 20 meses, ele pode passar dentro da propriedade, né? Isso eu estou falando média do rebanho, tá? Da mesma forma, ele pode ficar 44%, entrar com 330, 350, né, a pasto, e
ter um desempenho um pouco maior, porque o ciclo produtivo é menor, ok? Isso vai, baseado nos números que eu coloquei acima, é tecnicamente viável de se obter dentro de um sistema de produção. E em relação às fêmeas nós podemos perfeitamente a pasto tirar uma fêmea desmama e com 16 meses de ciclo produtivo, ela está com 24 meses de idade, entre 360 a 400 quilos para ser emprenhada, né? E ainda, esquecendo que ainda hoje nós temos sistemas aí de super precoce emprenhado com 12 a 15 meses, né? Ok? Gente, uma das coisas que a gente sempre se defende em relação a gerente de pasto nas propriedades é o quanto que o boi pode pagar pelo pasto. Então, baseado nessas premissas que a gente trouxe aqui acima, pensando aí numa recria em pasto, sal mineral nas águas e proteinado na seca, o ganho médio ótimo que nós consideramos, né, nos nossos projetos em condições comerciais é em torno de 450 gramas média dia ano, tá? Considerando aí que tem 600 gramas nas águas e 300 gramas na seca, ok? Né? Eu estou falando de sistemas comerciais, estou falando de fazenda, tá? Então, isso nos dá 164 quilos no ano, com esse cardápio que eu coloquei acima para vocês, 12 quilos por mês, ou 450 gramas dá 0,45 arroba por mês, né? Vezes 270, e um animal nesse sistema pode pagar R$ 121 hoje, considerando um arroba de 270. Então, isso justifica muito investimento em gestão de pastagem, em insumos, né? Para voltar no sistema, porque é um grande faturamento, né? Considerando aí que você vai gastar em torno aí dos seus 60, 70 reais a pasto, com proteinado de 1 grama, né? R$ 121 em cima de 70, quase dá 2 para 1 aí, com relação à rentabilidade, né? A relação de o faturamento sobre o desembolso. E aonde, pessoal, podemos chegar na produção por área, né? Uma cabeça vezes 150 quilos, né? 150 quilos por hectare ano, 4 cabeças vezes 150, que é tecnicamente viável, eu faço 600 quilos por hectare ano. Quem que tem o limite disso, né? As forrageiras, hoje a gente tem possibilidades técnicas de produzir aí muito mais que 600 quilos, 1.200, 1.500, 2.000 quilos de peso vivo por hectare. Então, eu digo que o céu é o limite, mas, entretanto, o bolso e o operacional importam para a concretização de sistemas mais intensivos, né? Treinamento de equipe e tudo mais. Ok? Então, não existe o certo, não existe errado. A pecuária, ela tem vários cenários, né, produtivos, e não existe o melhor realmente para uma fazenda ou outra, né? Bom, gerenciando agora quantidade com qualidade. Então, eu volto naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, onde eu tenho aqui que explorar o máximo ganho de peso, e acima desse divisor de águas aqui que a gente comentou, né, de 1.050 quilos de matéria seca de folha, eu tenho que manter na lotação e mantendo o GMD, eu faço uma melhor produtividade do sistema. Mas se eu, caso não aumentar a lotação, o que acontece com o meu GMD? O meu GMD, o ganho de peso, cai. Ele cai, né? E, consequentemente, a produtividade cai do sistema mais uma vez, ok? Então, vamos mostrar aqui vários trabalhos, a gente já viu vários, estamos cansados já de ver o trabalho da Jimenez, muito bem feito, orientado pelo professor Sila, né? Aqui a queda em desempenho de diferença de entrada de 25 centímetros a contra 35 centímetros, né, de pasto de braquiárias, né, a diferença de apenas 10 centímetros ao que ela causou em queda em desempenho, um período aqui de análise considerável, né? Então, muita queda de ganho de peso por ter o passo passado. E nós costumamos dizer que a diferença entre o 10 e o 40 centímetros, ela é nítida de se observar. Entretanto, a diferença do 20 para o 30 é difícil de se notar. E aí que nós temos que ter um foco no qualitativo, né, na qualidade que está relacionada à participação de folhas no relvado e a participação de talos no relvado, né, na estrutura do pasto, né? Isso é muito importante e é isso que nós vamos ter que efetivamente fazer na fazenda, porque medir a altura de pasto como rotina
dentro da fazenda. Para treinamento é necessário, mas medir rotineiramente como etapa do processo de gestão de pastagem é inviável. Essa é a nossa experiência, é nosso conhecimento. Então, eu tenho que entender que o pasto de 30 centímetros ele vai estar menos qualitativo com relação ao pasto de 20. Manter a estrutura do pasto é sempre o nosso foco, né? E a ferramenta para isso é a lotação que a gente desempenha nesse pasto, mês a mês. Aqui mais um trabalho de Tanzânia, esse aqui com pastejo contínuo com carga variável, de março de 99 a agosto de 2000, no município de Cidade Gaúcha, no Paraná. Eu acompanhei um pouco esse experimento. Esse pesquisador comparou a altura de 24, 48, 56 e 65 centímetros, ok? E ele percebeu que a diferença de ganho de peso nesse período, considerando período longo, né, de análise, né, a diferença entre os 24 centímetros para o 48, 50 centímetros, lembrando que esse pasto é a lotação contínua com carga variável, então a altura de manejo de uma pastagem no contínuo é metade entre a altura de entrada e a altura de saída. Então, olha o quanto a mais, 270 gramas a mais, o animal ganhou de peso por estar trabalhando 52 centímetros ali. 98 quilos a mais por cabeça ano, esse animal ganha por estar trabalhando nessa condição. Mas, entretanto, nesse mesmo ele avaliando a altura de uma queda, né, de 91 quilos por estar trabalhando com pasto com 65 centímetros. Eu acompanhei esse experimento e esse aqui é uma foto que você tem. O pasto, realmente, ele tem 65, né? A altura menor é 24, a altura maior é 106, ele vai dar uma altura média de 65 centímetros, né? Entretanto, o gado tem altura de 24 centímetros. E por isso, o ganho de peso dele foi muito semelhante à altura de 24. O ganho de peso dele foi semelhante. Vamos servir o que o animal realmente quer no prato, né? Que é folha, né? Esse é o nosso foco, né? Comparando a altura de entrada de 15 e 45 centímetros, né? Olha o quanto a mais também semelhante ao aumento e queda por estar trabalhando numa altura de 45 centímetros, no caso no Charaés. E como eu identifico isso? Quando eu olho um Charaés dessa forma aí, que estava extremamente passado, né? Com uma péssima qualidade, não é capim para seca, né? Isso, né? Ou, por exemplo, uma situação igual a essa, que o pasto passou lá no verão atrás, né? Lá períodos atrás, ficou a condição de talo e ela fica lá, essa cicatriz no pasto, que o ideal seria de uma roçada e divisão do pasto, trabalhar com maiores, tudo mais. Aqui em Brisanta também acontece a mesma situação, né? Pasto passado, que não está produzindo folha, não está produzindo fotossíntese, não está tendo rebrote. E os cenários normais que a gente encontra é 108, 80, né? É um pasto rapado ou um pasto extremamente passado, né? Negativo aí para tudo. Bom, seguindo, o que podemos gerenciar? Né, o que devemos gerenciar em produção de capim, né? Analisar a quantidade com qualidade. Eu tenho que ter o foco no qualitativo, foco na participação de folha no relvado, participação de talo no relvado. E qual solução a gente tem para dimensionar a quantidade de pasto, né? Então, todo mundo já está acostumado a fazer o quadrado, né? O destrutivo do quadrado, que é o método destrutivo, e também o método indireto, que é a altura de pasto centímetros, ou notas de pasto também, tem alguns que trabalham, né, dando notas. E o método de direto nada mais é que uma extrapolação, que é do método do metro quadrado para o hectare. Então, você faz uma avaliação de diferentes alturas presentes no pasto e estima isso, né? Da altura do pasto
para a massa pasto, ou seja, através da altura, se eu fizer a equação de calibração, né, eu consigo estimar a ascendente e traçar mais tecnológicos. Né? E calibrando o olho, né? A gente trabalha na capacitação do pessoal fazendo, né? Na calibração da quantidade de pasto que está presente. E sempre com treinamento e reciclagem dessa quantidade é fundamental para o processo acontecer, né? E na prática, gente, a gente não vai falar 2.000 quilos de matéria seca, 10% de oferta de forragem, altura de entrada de 25, né? Nós entendemos que se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem a coisa. Então, nós buscamos, pelo método do gerente de pasto, classificar pasto marmita, que ele tem entre 100 a 300 gramas de capim por metro quadrado, é o marmita de capim para uma unidade animal por hectare. O prato feito é entre 300 a 400 gramas de capim por metro quadrado. E o rodízio, e agora também chamado steakhouse, é você ter entre 400 a 600 gramas de capim por metro quadrado animal por hectare. Esse, se vocês forem indiretamente buscar quantos quilos de matéria seca apresenta, os 1.050 quilos de matéria seca de folha, que vai estar geralmente disponível nessa condição aqui, entre 400 a 600 gramas. Ok? Voltando mais uma vez, então, ao gráfico da Embrada, da Valéria. Então, aqui a gente... Aqui está dando instável. Alô? Está escutando, Josmar? Estamos escutando você. Está escutando? Então, aqui nessa condição mais baixa de capim, de 500 quilos, 600 quilos de matéria seca de folha, a gente tem aí a marmita e o diesel, 600 gramas de capim por metro quadrado para cada UA. Lembrando que a gente faz do trabalho só para uma calibração do olho e depois o processo é gerenciado pela lotação. Né? Normalmente, rebanhos de cria podem ter um bom desempenho nessa condição de marmita. Um prato feito pode até fazer uma recria de novilha de reposição. Agora, os animais de alta ganho de peso, a gente procura sempre buscar rodízios para ele, para ter o melhor desempenho dentro da propriedade. A altura de pasto resolve, gente, olhando de frente, a carandu, ela tem a mesma altura. Entretanto, entender a quantidade, ou seja, quilos de matéria seca por hectare que possui, eu tenho que ter um olhar por cima, ou seja, qual a densidade desse capim para mim ter mais produção de capim por área, né? A altura nada mais é que um aspecto qualitativo, ela não determina quantidade de forragem em si, a não ser que ela esteja calibrada, né? Mas, em regras gerais, só olhar a altura não resolve. Oi? Alô? Oi? Pode falar, Josmar. Era outro caboclo que falou ali. É. Então, aqui a gente pode ter uma situação que tem mais forragem, consequentemente, uma maior. E todas as pastagens, gente, vai chegar na altura. Aqui tem o professor Sila, num evento que eu fui, uma palestra dele, que a planta forrageira seja garantido. Então, isso é importante a gente saber por quê. Porque aquele espaço, muitas vezes, que não estão sofrendo esse mínimo de fertilidade, muito provavelmente não vai chegar nas alturas recomendadas pela Embrapa. E eu, muitas vezes, eu tenho que utilizar ele na minha propriedade. Eu tenho que trabalhar com ele, porque a gente não trabalha só na área adubada. Nós trabalhamos em todas as áreas de pastagem, ok? Bom, marmitas e prato feitos não atingem a altura ideal de pastejo. Né? A marmita de pasto, o prato feito, muitas vezes eles estão em recuperação, né? E não chegam na altura indicada, ou pode até não chegar, né? Dependendo do manejo, né? De intensidade luminosa ótima, aí de 5%. Né? Acontece de alguns pastos se recuperar, acontece.
mas não é assim corriqueiro, ok? Qual que é a proposta, então, da gerente de pasto, né? A proposta é um método indireto de gestão de pastagem baseado na gestão de lotação das áreas de pastagem, de todas as áreas de pastagem presentes na fazenda, o ar por hectare e a lotação corrida da área de pastagem. E consumo de suplementos. Então, até eu olhei para esse garrote, que estava com 418 quilos aos 20 meses, a pasto, olhar para ele, ver o ganho de peso dele, mas também entender qual que é essa rotação que o pasto está suportando nos últimos 30, 60, 90 dias, e qual que essa área de pastagem vai ter pela seca, para o período da seca. Ok? Qual que é as métricas, então, né? Lotação presente, na área de pastagem, a lotação ocorrida e a lotação ponderada da área de pastagem no último trimestre do safra. E ele me dá o quê? Né? A lógica dele. A lotação passada aqui, a gente sabe que a lotação é acima da capacidade do pasto. Haja visto o pasto do jeito que está, ok? Então, a gente sabe a causa. O efeito que gerou esse cenário, né? O número dela, né? Qual foi essa lotação? Qual decisão eu devo tomar? Como que eu vou trabalhar nessa área? Qual lotação eu tenho que recomendar para essa área para os próximos 30 dias? Eu não posso chegar para o cliente, muitas vezes não é assim. A maioria das vezes não é assim, viu, gente? Essa fazenda é um exemplo. Então, a lógica é entender a lotação passada, junto com a capacidade do pasto, que nem aqui a gente já tem essa condição de... Essa é a ótima. E entender qual foi a lotação que gerou esse cenário que nós estamos vendo agora, hoje, e tomar para o próximo período. Esse período sempre em 30 dias. A nossa leitura de coxo é sempre a cada 30 dias. Por que cada 30 dias? Porque a cada 30 dias nós temos um clima diferente, tá? Uma condição climática diferente. Aqui nós temos, exemplificando, a lotação corrida de 2 UA e a lotação presente de 2,2. Eu vou olhar no velocímetro, que é o velocímetro, é os números, né? Se o pasto está numa condição de marmita, prato feito, rodízio, qual que é o diagnóstico qualitativo, ou seja, a condição de folhas que esse pasto se encontra nesse momento, né, avaliando a questão de talo, semente, previsão climática para o próximo mês, aí eu mantenho, aumento ou reduzo a manutenção da lotação presente. Né? Eu mantenho, que seria manutenção, aumento ou reduzo a lotação presente dessa área de pastagem. Né? E esse processo sempre a cada 30 dias. Ok? Monitoramento mensal do processo, né? Monitoramento mensal, porque cada 30 dias meu pasto vai ter que ter o ciclo de pastejo, né? Que é o rebrote no período, e entender que produtividade de pasto, gente, é essa diferença entre a altura de entrada e a altura de saída. Seu pasto tem que rebrotar, você tem que enxergar seu pasto rebrotando. Parece besta falar isso, parece lógico falar isso, mas é uma coisa que a gente sempre procura dizer que se você não está enxergando seu pasto rebrotar, é porque não está ocorrendo gestão de pastagem. E entender que produção de pasto é esse crescimento acelerado com maior produção de folhas entre a altura de saída e a altura de entrada. Né? E isso varia numa produção mensal, porque a cada 30 dias nós temos um clima diferente. E como que a gente trabalha com relação à seca? Né? Entender que a grande manobra vai ser o aumento em lotação, que chega em 50% para o período da seca e para o período das águas, e ela vai reduzir para o período da seca novamente. Né? E isso em torno aí de 50% a 60%. Não tem como fugir disso. E a gente sempre vai ter que manobrar a fazenda para que o sistema a pasto aconteça. Então, sempre eu tenho que ter o meu plano de voo, aumentar e reduzir a lotação. Isso quer dizer que eu tenho que fazer abate, venda de animais,
para que a pastagem permaneça produtiva. Não tem como ir contra isso. E o passo passado, a vedação em si, não vai suplantar com o sistema com maior produtividade, porque vai ter menos desempenho, menos ganho de peso e menos lotação. Então, sempre vai gerar menor produtividade do processo, o passo passado. Ok? Então, entender a dinâmica e o plano de voo para a fazenda. Quem que manda na capacidade de suporte da fazenda, né? É o quanto a fazenda aguenta nas águas, é o que ela vai aguentar na seca. Então, veja aqui, uma fazenda com a área de pastagem com 1,5 unidade animal por hectare nas águas, ela vai ser nas águas 1,5, na seca 1 UA. Média ano vai dar 1,3, né? Então, o conceituar o que é uma fazenda, o que é uma área de pastagem de 2 UA. Por exemplo, aqui uma área de pastagem que nas águas é 2,5, na seca é 1,3, ok? Uma área de pastagem de 2 UA, ela tem que ter uma maior lotação nas águas e uma menor lotação nas secas, e é uma lotação média no ano, tá? É uma média no ano. Então, conceituar isso é muito importante. Parar de falar que aquele pasto é 2 UA ano ou 2 UA no pico das águas. Isso é muito fundamental para fazer o planejamento do sistema. Soluções para a grande manobra. Aí não vou nem chover no molhado, né? Suplementação, trabalhar com vedação de pasto, sim, mas não deixar passar muito, né? A gente chama de sobra gerenciada, deixar uma sobra, mas que ela seja de uma forma com uma melhor qualidade possível. Fornecimento de silagem, desculpa, fornecimento de silagem, capineiras, integração lavoura-pecuária, confinamento a pasto, confinamento convencional, venda de animais para confinamento e modelos de boitel também tem que ser analisado para acontecer a grande manobra. Bom, em cima desse nosso trabalho, já vai fazer 19 anos de campo, a gente expandiu o nosso trabalho para a gestão global de pastagem, que é trabalhar com todos os pastos dentro da capacidade de suporte possível, mesmo sendo pastos degradados. E isso gera maior desempenho de todas as categorias e lotes presentes na propriedade e maior produtividade, quilo de peso vivo por hectare em toda a fazenda e perenidade e sustentabilidade do pasto, ok? Isso é conseguido através da tecnologia que é o software aplicativo, né? Eles se comunicam entre eles. A gente tem aqui os dados que são coletados através do software, aqui o que é coletado através do aplicativo, né? A grande movimentação acontece basicamente para o pessoal de campo, né? Que está apontando as movimentações dos animais. Fora isso, a suplementação, né? Abates e tudo mais é possível se gerenciar pelo software, né? E os relatórios que ele apresenta, lotações presente, lotação ocorrida, previsto e realizado da capacidade de suporte estimada. E aqui o processo de distribuição de pastagem dos animais, os lotes nas áreas de pastagem, conforme a capacidade, mês a mês. Ok? Então, a distribuição de todos os lotes, conforme a capacidade da pastagem mensalmente, vai gerar maior produtividade, maior GMD, maior lotação no sistema, né? O foco nosso, então, é entender a fazenda como xadrez, e é como xadrez muitas vezes, tem lote de primir, para quem não pode misturar com o do boi, cerca quebrada, e a gente tem que criar soluções aí de colheita melhor possível, mês a mês, né? Eu vou parabenizar aí o evento, mais uma vez, agradecer ao Rafael pela oportunidade, né? E fico à disposição de vocês aí para maiores informações. Ok? Para perguntas e tudo mais. Ô, Rafa. Muito obrigado pela palestra. Eu acho que ficou claro para todos aí que, primeiro, que não tem comida mais barata do que o pasto, né? E depois que existe aquela frase, né? No pain, no gain, que não, se a pessoa não planejar, não fazer o planejamento, o resultado não sai. Eu estava lembrando agora há pouco daquele trabalho que a gente fez lá na Bahia, junto eu, você e o Pedro também, que está assistindo a palestra, ele também participou. A gente conseguiu lá
Sim. 540 quilos em 10 meses, né? 540 gramas por dia em 10 Gramas. meses. 540 gramas a pasto. A pasto. Né? Então, existe um potencial muito grande. Você vê como coincide os números? Sim, Você sim. vê como Aquilo lá coincide os números? era uma pastagem que era de integração lavoura-pecuária, né? Então, é uma pastagem bem adubada, foi um trabalho muito bem feito aí por todos que participaram. Então, lamento que teve esses cortes de vídeo, né? O som teu também não estava muito bom, mas nós entendemos, né, que você estava num lugar aí ermo, né, como diz, você está longe da civilização aí, né? O próximo não foi feio, não foi fácil, mas pessoal, acho que foi muito produtivo aí a tua palestra. Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. O Produz Consultoria está perguntando para você, Josmar, se você tem encontrado bons resultados na recria e na engorda. Eu conheço a peça. Ele está perguntando Oi? Como é que é? Ele perguntou aqui para você se você tem bons resultados na recria e engorda, entrando no capim marandu com 25 e saindo com 15. Folhoso, você pode estimar com 550, se for com proteinado, até 650 gramas, média dia ano, tá? A gente tem obtido, né, no caso, né? Ok? Beleza. Escutou? Acho que ele escutou, sim. Vou mandar um abraço para ele. Pode mandar. A gente sempre troca ideia também. Né? Não, acho que é importante isso aí, né, Josmar? Cada um trabalha de uma forma e a gente se entende, se conversa. Acho que isso... O Cleiton, mandar um abraço para ele. Beleza. Estava buscando o nome dele aqui. Ele está mandando um abraço para você também. Josmar, obrigado, então, pelo seu tempo aí. Tudo de bom. Uma boa semana para você de trabalho. Eu que agradeço. Tá bom? Um abraço. Eu fico à disposição, gente. Valeu. Forte abraço. Abraço.